Oiê, Olá, tudo bem, Pri? tudo bem, e você? Bem. A gente vai gravar depois, tá? Ótimo, tá Fica bom. no YouTube, eu só ainda não descobri como é que eu faço. Já tá até Não, gravando tranquilo. já. Tô até gravando já. Ótimo. Então vamos lá. Primeiro, antes de tudo, a gente tem que lembrar que na infância, para a gente falar que uma criança tem uma taquicardia, ela precisa ter um ritmo cardíaco com uma frequência acima do máximo determinado para a idade. E para isso a gente precisa da tabela de Davignon, que está aqui do lado. A tabela de Davignon ela dá valores normais, né, do eletrocardiograma pediátrico e ela fala do máximo de frequência cardíaca que as crianças podem ter por idade. Então, acima desse máximo, por exemplo, aqui dos 6 a 12 meses, 169 batimentos, a gente considera que essa criança está com uma taquicardia. Com relação à prevalência das arritmias na população pediátrica, ela é muito variável, vai variar do período da vida. Então, a gente sabe que, por exemplo, recém-nascidos, mais ou menos 24,4 para cada 100 mil recém-nascidos tem alguma arritmia. Já, por exemplo, na faixa etária dos 5 aos 6 anos, por volta de 1,25%, 12 a 13 anos, 2,3%, que são prevalências, né, de estudos observacionais aqui que são trazidos pela nossa diretriz de arritmia cardíaca em crianças. A arritmia mais comum de longe é a taquicardia sinusal, né, que é benigna, mas também é muito comum na população pediátrica as vias acessórias. Então, agora com relação às arritmias, vou falar um pouquinho agora da taquicardia sinusal. A taquicardia sinusal é de longe a causa mais comum de taquicardia na infância, e sempre que a gente está frente a ela, a gente tem que lembrar, né? Ver se essa criança não está com dor, se está com febre, algum desconforto, ou se não está apresentando taquicardia por choro. Tudo isso, a gente sempre tem que tentar identificar a causa. E o tratamento da taquicardia sinusal é tratar a causas. Por exemplo, é uma dor, febre, dá um analgésico. E lembrando, né, que a taquicardia sinusal vai ser aquela criança que apresenta uma taquicardia, mas que ela tem uma onda P positiva em D1, D2 e AVF. Lembrando aqui o eixo cardíaco, a gente tem que lembrar que o nosso sinusal está aqui na conexão, né, da cava superior com o átrio direito, e o eixo da despolarização atrial caminha aqui entre o 0 e 90 graus, então positivo em D1, D2 e AVF, tá? Aqui só um exemplo de uma taquicardia sinusal. E outra arritmia que é super comum na infância e é benigna é a arritmia sinusal respiratória. O que que é isso? A criança tem um tônus vagal mais exacerbado, então muitas vezes durante a inspiração você pode ter uma importante variabilidade da frequência cardíaca. Aqui a gente consegue ver, né, o RR de uma criança variando bastante. Isso tudo é pelo tônus vagal durante a respiração. É benigno, nada a se fazer. Agora vamos falar das taquicardias supraventriculares, né? As taquicardias que a gente vai ter que manejar. Então, primeiro, taquicardia supraventricular é um nome genérico. É um nome super genérico de uma taquicardia de QRS estreito, regular e sem onda P visível, como vocês podem ver aqui no exemplo. O RR bem regular, sem onda P visível, QRS estreito. As taquicardias supraventriculares. A gente pode ter algumas taquicardias que entram nesse bolo. Então, a primeira delas é a taquicardia atrioventricular. TRAV, que é a taxupra mais comum na infância, ela é mediada por via acessória. A segunda delas é a taquicardia por reentrada nodal, que ocorre mais ou menos 20%, 25% da população tem dupla via no NOAV, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, e pode ter essa arritmia. E por fim, a gente pode ter a taquicardia atrial ou flutter, muitas vezes mimetizando uma taquicardia supraventricular. No geral, as duas primeiras, quando a gente faz a adenosina, elas vão interromper porque elas dependem, o circuito delas depende do nó
atrioventricular. Já a taquicardia atrial ou flutter, quando a gente faz adenosina, no geral alentece a condução e ajuda no diagnóstico. É incomum interromper com adenosina, embora a taquicardia atrial possa interromper com adenosina. Agora vamos falar especificamente de cada taquissupra. Então, a primeira delas é a taquicardia por reentrada atrioventricular. Ela é de longe a mais comum na infância. Ela vai ocorrer por uma falha na formação do ânulo fibroso. O que que é isso? Essa estrutura que envolve as válvulas isola eletricamente os átrios dos ventrículos, tá? Então, você pode ter uma falha nesses ânulos fibrosos e você ter uma conexão entre o átrio e o ventrículo, que é a via acessória, tá? As vias acessórias podem conduzir de diversas formas. Elas ficam aqui localizadas, né, no ânulo fibroso. Elas podem conduzir de cima para baixo, de baixo para cima, ou dos dois caminhos, tá? Aqui a gente tem um exemplo de uma accessory pathway, né, uma via acessória. Então a gente pode ter as que conduzem só de baixo para cima, que são as retrógradas exclusivas, ou vias ocultas, cerca de 20 a 30% dos casos. O que é interessante é que esses pacientes, eles vão fazer taxupra, mas o eletro deles, depois de reverter a taxupra, vai ser um eletro super normal. Não vai ter nenhuma alteração, tá? A gente tem as anterógradas exclusivas e as bidirecionais, no qual o eletro vai ter pré-excitação, tá? Por quê? Porque você está conduzindo a eletricidade do átrio para o ventrículo em uma região que não é o tecido de condução. Aqui, só para vocês verem, eu trouxe uma pré-estação para vocês entenderem mais ou menos o que que é quando a gente tem uma via que conduz de cima para baixo, tá? Do átrio para o ventrículo. Então, como você está conduzindo fora do sistema elétrico normal, acaba que o PR vai encurtar. Por quê? Porque, classicamente, o estímulo sai do nó sinusal, vai para o nó AV, e no nó AV ele sofre um alentecimento. Se você está conduzindo numa outra região que não tem esse alentecimento, você acaba encurtando esse intervalo, que é o intervalo PR. Além disso, você está despolarizando numa região diferente. Isso faz com que você alargue o QRS. Além disso, tem a formação da onda delta, que nada mais é do que a despolarização por outra região. E como você está despolarizando de uma forma diferente, você repolariza também de forma diferente. Esses quatro componentes formam o que a gente chama de pré-estação ventricular, tá? E o que que é o Wolff-Parkinson-White? Wolff-Parkinson-White são os pacientes que têm a pré-excitação ventricular, mais sintomas ou taquicardia, tá? É comum, é relativamente comum na infância, o Wolff. Por que que é importante saber disso? Porque se você está frente a um paciente com pré-excitação, ele é um paciente que tem risco de morte súbita. Muitas vezes, o primeiro sintoma do paciente que tem Parkinson-White é a morte súbita. Então, é importante ser tratado esse doente para prevenir morte. Falando agora um pouquinho da taquicardia que é mediada pela via acessória, que é a taquicardia por reentrada atrioventricular. Aqui a gente consegue ver uma via acessória. E aqui a gente tem uma taquicardia que a gente chama de ortodrômica. Por quê? Orto quer dizer correto. O que que é correto? É descer pelo nó. Então, é correto o estímulo elétrico descer pelo nó AV para o sistema His-Purkinje. Então, a taquicardia ortodrômica vai descer pelo nó e vai subir pela via acessória. É essa taquicardia que classicamente é a taquissupra, porque como ela está descendo pelo nó, ela tem um QRS estreito, vai ter uma P, né, que a gente não... Vai ser o clássico da taxupra, né? Uma P que você não vai conseguir avaliar muito bem no traçado e vai ter um RR regular. Existe também a taquicardia por reentrada atrioventricular antidrômica, que é quando ela desce pela via acessória e sobe pelo nó. Como ela desce pela via acessória e não é por um tecido especializado, ela vai ser uma taquicardia de QRS largo, tá? Bem mais incomum. Só é importante vocês saberem, mas quase sempre, quando a gente fala de taquissupra, a gente está frente a
uma TRAV ortodrômica. Agora eu vou falar um pouquinho da segunda taxupra, mas também bem comum, que é a taquicardia por reentrada nodal. Logo no início da infância, ela não é muito comum. Então, lactente, tudo isso a gente vai pensar em via acessória, mas já na fase próxima da adolescência e principalmente no sexo feminino, a gente tem que lembrar da taquicardia por reentrada nodal. E ela ocorre porque cerca de 25% da população tem o que a gente chama de dupla via nodal. O que que é isso? Então aqui a gente tem o nó sinusal, ele despolariza, vem o estímulo aqui para o nó atrioventricular. Normalmente, só tem um caminho pelo nó atrioventricular. No entanto, cerca de 25% da população tem como se fosse dois caminhos para o estímulo elétrico descer. Um caminho que desce mais rápido e um caminho que desce mais lento. No geral, no ritmo sinusal, chega o estímulo aqui do nó sinusal para o nó AV, ele desce pela via rápida, despolariza o ventrículo e sobe. E ele encontra o estímulo que também está descendo pela via lenta, eles se anulam e vida que segue, normal. Só que, no entanto, quando a gente tem uma extrasístole atrial, essa extrasístole atrial pode pegar o período refratário da via rápida, descer pela lenta e daí subir pela rápida e gera esse circuito reentrante no nó atrioventricular, gerando essa arritmia que a gente chama de taquicardia por reentrada nodal. E, por fim, duas outras taquicardias que às vezes podem mimetizar a taquicipra é a taquicardia atrial e o flutter. Muitas vezes o batimento fica tão rápido e entra dentro da onda T que você não consegue distinguir as ondas P. E daí o manejo também vai ser como taquicipra, tá? Então, a taquicardia atrial, ela pode ser o que a gente chama de automática. Automática é quando você tem células aqui do coração que estão mandando estímulo elétrico. Então, por exemplo, você tem algum ponto aqui no átrio que está despolarizando, mandando estímulo elétrico mais rápido que o nó sinusal, tá? E a gente pode ter as taquicardias atriais macro-reentrantes. O que que é isso? É quando o estímulo elétrico ele começa a rodar em volta de uma cicatriz, tá? As taquicardias atriais até podem ocorrer em coração estruturalmente normal, mas normalmente está associada a cardiopatia congênita ou cirurgias cardíacas. A gente também tem o flutter atrial, que nada mais é do que uma taquicardia atrial macro-reentrante. Só que no caso do flutter, ele normalmente vai rodar numa barreira anatômica normal do nosso coração, que se chama região do istmo cavo tricuspídeo, tá? Muitas vezes também pode estar associada a cardiopatias congênitas, mas pode ocorrer em alguns contextos, como por exemplo no período neonatal. A gente vê o flutter neonatal. E no geral o tratamento é simples, você acaba só cardiovertendo e não precisa de tratamento a longo prazo. Agora vamos falar do tratamento das taxupras. Então, quando a gente está à frente de uma taquicardia supraventricular, o que que a gente vai fazer? A gente tem uma taquicardia, a gente vai monitorizar, fazer o eletro, pegar acesso venoso, avaliar se o paciente está instável ou estável. Se a gente está à frente de logo depois que a gente monitorizou, fez o eletro, a gente viu um QRS estreito, a gente tem que se perguntar, tem onda P visível? Se tem, né, onda P visível, a gente vai pensar numa TA, num flutter. Se não, a gente vai pensar numa taque supraventricular, tá? Espera só um pouquinho. Então, desculpa, gente. Então, se não tem onda P visível, a gente pensa numa ataque supra, né? E entre aqueles leques de diagnósticos, se tem uma P visível, a gente vai pensar numa TA ou num flutter. Lembrando que aqui eu não falei de FA, não falei de regularidade do ritmo, porque normalmente a FA é muito rara na faixa etária pediátrica, tá? Muito, muito raro. Vai aparecer lá para adolescência, mas ainda assim muito raro. Normalmente vai ter alguma mutação genética associada quando aparece.
O tratamento, né, da Taxupra, se está estável, a gente vai tentar a manobra vagal, mas se esse paciente está estável e já tem acesso venoso, muitas vezes a gente pode ir direto para adenosina. Não precisa necessariamente tentar a manobra vagal. Se instável, a gente vai para uma cardioversão elétrica. Já na TA e no Flutter, instável, cardioversão elétrica. Como são arritmias um pouco mais incomuns, normalmente se o paciente está com uma TA, um Flutter estável, a gente vai falar com o especialista, seja ele o cardiologista ou arritmologista pediátrico. E eu só quis trazer aqui, né, mais especificamente do Flutter neonatal, lembrar que o tratamento do Flutter neonatal é a cardioversão elétrica e costuma resolver só com essa cardioversão elétrica, muitas vezes nem precisa ficar com remédio contínuo. Agora, se você está à frente de uma taquicardia supraventricular, normalmente após reversão do ritmo, você deve encaminhar para o especialista. Por quê? Porque esse paciente ele pode ter uma via acessória e a gente muitas vezes acaba precisando seguir esse doente. O tratamento desses pacientes crônicos, né? Então, se eles têm menos de 5 anos, a gente e não tem pré-estação, a gente acaba deixando o beta-bloqueador ou a propafenona. Se ele tem um eletro com pré-estação, a gente acaba deixando ou propafenona ou a amiodarona, porque essas duas medicações bloqueiam a via acessória. No geral, a gente sempre prefere a propafenona porque tem menos efeito colateral e ela pode ser utilizada junto do beta-bloqueador. Mas a gente evita, quando tem pré-estação, usar só, por exemplo, o beta-bloqueador, porque o beta-bloqueador ele age só no nó, não age na via acessória, diferentemente da propafenona e da amiodarona. Muitas vezes, crianças menores de 5 anos, a gente não pensa em ablação, porque a gente sabe que que o ânulo fibroso, ele muitas vezes ele demora um tempo para terminar completamente a sua formação. Então, em crianças menores de 5 anos, a gente vê às vezes uma cura espontânea das vias acessórias, tá? Além disso, também tem a questão do tamanho da criança e tudo, então a gente acaba deixando a ablação para as crianças maiores de 5 anos, no geral acima de 15, 20 quilos, ou se você não conseguiu um controle medicamentoso. Já a taquicardia ou flutter, também é importante encaminhar para o especialista, né, para a gente discutir a melhor estratégia. Se a gente vai tentar controlar o ritmo, então tirar o paciente da arritmia, ou se apenas a gente vai tentar controlar a frequência cardíaca, manter ele em arritmia, mas com os batimentos mais controlados. Com relação às estratégias de controle de ritmo, a gente tem a ablação, né, mas normalmente é acima dos 5 anos, e a gente acaba muitas vezes evitando fazer em crianças pequenas. A gente tem a possibilidade também de uma cardioversão elétrica e muitas vezes alguns medicamentos que acabam revertendo o ritmo e muitas vezes mantêm em ritmo sinusal, como por exemplo a amiodarona, propafenona e o sotalol, que são os medicamentos mais clássicos que agem no controle do ritmo. A gente também pode adotar essa outra estratégia, controle de frequência, que daí a gente vai deixar o beta com beta bloqueador ou bloqueador de canal de cálcio. Aqui, eu só quero relembrar vocês que os bloqueadores de canal de cálcio não podem ser usados em menores de 1 ano, principalmente menores de 6 meses, porque existe risco de assistolia, porque o canal de cálcio das crianças muito pequenas é muito sensível. Então, se você usa o verapamil ou diltiazem nessa faixa etária, pode gerar assistolia, tá? Então, muito cuidado com essas medicações em crianças pequenas. Aqui eu trouxe um vídeo só para vocês entenderem mais ou menos o que que é uma ablação, só para ter uma ideia. Aqui foi um paciente meu, tinha 13 anos, é um paciente com Wolff Parkinson White. Aqui a gente tem uma técnica chamada mapeamento eletroanatômico, com open window. Então aqui a gente vê em cima o átrio esquerdo e embaixo uma porção do ventrículo esquerdo. Aqui está ativando o átrio esquerdo e depois ativando o ventrículo. Então, ativa o átrio esquerdo, ativa o ventrículo. Esse branco é onde fica a mitral, o ânulo fibroso à esquerda, né? Então, a mitral está por aqui e a gente vê que tem uma conexão elétrica entre o átrio e o ventrículo, que é aquilo que a gente chamou de via acessória. Então, ó, veja, ativa o átrio esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo por aqui.
ao invés de passar pelo sistema elétrico habitual, tá? Pelo... E aqui esse pontinho vermelho foi onde a gente fez a ablação. A gente aplicou o calor, gerou uma fibrose aqui que fechou a via acessória. Agora eu vou falar um pouquinho de outras taquiarritmias. Eu coloquei como incomuns, mas são taquiarritmias que aparecem em alguns contextos específicos. A primeira delas que eu quero falar é a taquicardia juncional ectópica, que é a JET. Ela é super rara, mas ela no pós-operatório de cirurgia cardíaca ela acaba sendo comum, tá? Então, existe até JET congênita, que a gente chama, né, que é quem nasce com a JET, mas é muito, muito raro. A gente costuma ver mesmo no pós-operatório de cirurgia cardíaca infantil. Principalmente em cirurgias em que você mexe na junção, tá? Na região do septo. Então, tetralogia de Fallot, correção de CIV, correção de DSAV. O mecanismo da JET é aquele mecanismo que eu já falei para vocês do automatismo. Então, tem a junção, ela vai começar a disparar sinal elétrico. E normalmente arritmias automáticas, elas têm esse padrão de acelerar, então a frequência cardíaca aos pouquinhos vai aumentando e desacelerar. Aos pouquinhos ela vai diminuindo. O pico da JET costuma ser por volta de 24 a 48 horas após a cirurgia. Aqui a gente consegue ver um eletro de um paciente em JET. O eletro desses pacientes é muito variável. Muitas vezes as pessoas ficam meio na dúvida: será que é JET? Será que não é? Por quê? Porque a junção atroventricular ela é composta pelo NOAV e pelo RIS. Não é apenas uma única estrutura. E E a gente sabe que a depender de onde está no NOAV ou no RIS, o eletro vai ser um pouquinho diferente. Então, se está aqui bem em cima do NOAV, bem no início do NOAV, você vai despolarizar para os dois lados a junção e vai despolarizar o átrio um pouquinho antes do ventrículo. Então, você vai ter uma P visível antes do QRS, mas um PR muito curto, porque essa P não está despolarizando o ventrículo. Se está mais ou menos aqui no meio, vai ser a despolarização do átrio e do ventrículo vão ser juntas, então você não consegue ver a P. Muitas vezes, se está um pouquinho mais para baixo, a P se torna visível logo depois do QRS, e se está muitas vezes aqui na porção do RIS, você vai ter uma dissociação do átrio com o ventrículo. Porque o RIS vai despolarizar para cima e para baixo, bloquear no nó. Então o átrio vai estar despolarizando numa velocidade e, o, e a junção em outra, tá? Aqui eu trouxe uma técnica que às vezes é utilizada no pós-operatório, quando a gente está na dúvida e quer ver melhor a onda P. Normalmente os pacientes no pós-operatório saem com fios de marca-passo, tanto no átrio quanto no ventrículo. Se a gente tem fios de marca-passo no átrio, a gente consegue conectar em alguma derivação esse fio do átrio. Então, por exemplo, aqui a gente conectou o fio atrial do marca-passo provisório do paciente aqui em V1. Então, a gente consegue ver aqui, ao invés de ver uma Pzinha pequena, que é um ritmo sinusal, é só para vocês identificarem. Aqui a gente tem uma Pzinha sinusal. E como a gente conectou o fio do marca-passo nessa derivação, a onda P ficou bem grande, né? A gente consegue ver uma P bem grande aqui em V1 e V2, que é uma espícula bem grande. P, 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 tá bom? Muitas vezes ajuda quando a gente está na dúvida de onde está caindo a onda P para tentar dar o diagnóstico da arritmia. O tratamento da JET consiste numa hipotermia leve. Como tem esse componente automático, muitas vezes a hipotermia leve dá uma melhorada, tá? Pode dar uma melhorada na JET e corrigir distúrbio hidroeletrolítico agressivamente. Otimizar a sedação, deixar a criança sem dor, muitas vezes melhora a JET. Além disso, o Precedex, ele tem um efeito antiarrítmico também, então também melhora a JET. Reduzir ou suspender drogas vasoativas, a gente sabe que a adrenalina, dobutamina, todos esses agentes inotrópicos, eles agem estimulando as células automáticas do corpo. Então, lógico, aumenta o sinusal, mas também aumenta
a JET, né? O automatismo ali da junção. Outra técnica que a gente pode utilizar é fazer um overdrive com marca-passo provisório. Então, a gente pega os fios do marca-passo atrial desse doente e estimula 20 batimentos acima. Com isso, a gente consegue suprimir o automatismo da junção, tá? Então, a gente consegue suprimir a arritmia estimulando 20 batimentos acima o átrio do doente. Não dá certo quando o paciente está, quando o paciente tá já com uma frequência cardíaca muito alta, tá? Porque daí você vai ter que botar 20 acima, fica meio ruim, né? Você deixar esse paciente muito taquicárdico. Outra opção são remédios, né? A gente utiliza muito a amiodarona aqui no Brasil. A dose que eu gosto de utilizar, né? Normalmente é 3 a 5 miligramas quilo de ataque, mas a gente tem que correr bem lento, porque o diluente da amiodarona no Brasil é o polissorbato e ele tem um efeito vasodilatador muito importante. A amiodarona no Brasil é diferente da amiodarona que aparece no paus americano e tudo. É uma amiodarona assim, mais, que tem esse diluente que é muito ruim para a hemodinâmica do paciente. Então, correr bem lento. Principalmente em neonatos. Neonatos sentem muito a amiodarona. E depois disso, deixar a meldarona a 10 miligramas quilo dia de manutenção. Outra medicação que pode ser utilizada para a JET é a ivabradina. A grande questão da ivabradina é que ela só tem formulação oral no Brasil, tá? Em alguns outros países até tem ela EV, aqui a gente só tem oral, então a gente não consegue usar muito nesse contexto de pós-operatório. E se você fez todas as medidas na JET e você não conseguiu resolver a arritmia, o doente está muito grave, muitas vezes a gente acaba tendo que canular em ECMO, tá? É a última linha. Vou falar um pouquinho de uma taquicardia que ela é um pouco rara, mas ela é mais comum na infância, que é a taquicardia de Kummel. Foi descrita por Philippe Kummel na França, mas ela pode se manifestar também em outros períodos da vida. A grande questão dela é que é uma taquicardia incessante que leva à disfunção ventricular. Ela é diagnóstico diferencial para aquelas crianças que estão com insuficiência cardíaca. Ela vai ocorrer por uma via acessória também, só que essa via acessória ela tem uma condução decremental retrógrada exclusiva. O que que é isso? Ela só conduz do ventrículo para o átrio e ela conduz de forma decremental. Então, ela traz um pouco o estímulo quando está conduzido do ventrículo para o átrio. Por conta disso, ela consegue fazer um circuito de reentrada que mais ou menos com certa frequência cardíaca que esse batimento bata, ele entra nesse circuito de reentrada e fica com essa taquicardia meio incessante, tá? Normalmente não é tão taquicárdico, então muitas vezes é aquela criança que fica batendo o tempo todo 160, 170, mas não chega a ser igual a Taxupra, que normalmente Taxupra na infância bate uns 200 fácil. É aquela criança que fica sempre com 160, 170, mas a longo prazo isso vai gerando disfunção cardíaca. Ela fica na região posteroceptal, que a gente chama. Por conta disso, como ela está na região posterior, a gente vai ver uma onda P dessa taquicardia que vai ser negativa em 2, 3 AVF. O tratamento é deixar com remédio, a meldarona propafenona, mas muitas vezes ela é uma arritmia difícil de controlar e precisa ir para ablação, muitas vezes até antes dos 5 anos de idade. Por fim, vou só falar um pouquinho de taquicardia ventricular, não é super incomum na infância, tá? Aqui lembrar que as taquicardias de QRS largo na pré-puberdade é acima de 90, pós-púbere 120. E os critérios de taquicardia ventricular clássicos do povo do adulto não se aplicam aqui para a gente da criança, não são validados, não se aplicam. O que a gente acaba vendo é dissociação atrioventricular. Então a gente vai tentar ver a relação do átrio e do ventrículo, tá? E outra coisa que a gente também vê vai ser a mudança do eixo cardíaco, porque se tem um ritmo que está partindo de lá de baixo do coração, vai acabar mudando o eixo do cardíaco, tá? Do QRS. Então, se muda o eixo do QRS, fala a favor de que não está vindo do sistema de condução normal.
Nas taquicardias ventriculares, a gente tem que lembrar de se a gente está frente a elas, né, de cardiopatias, principalmente cardiopatias genéticas, canalopatias. QT longo, que tem, não, dentre essas é a mais comum, né, o QT longo, então fica de olho em QT, Brugada, e tem outras também, como a cardiomiopatia ritmogênica, TBPC, são arritmias bem mais raras, mas é importante lembrar se TV de genética. Precisa ter segmento com especialista, né? São arritmias mais complexas. No geral, o tratamento vai ser ou beta-bloqueador ou bloqueador de canal de cálcio, amiodarona. E em alguns casos desses também existe a possibilidade de ablação, mas é mais incomum. E agora eu vou dar uma pincelada nas bradiarritmias na infância. Primeiro eu quero falar da bradicardia sinusal. Aqui a gente tem um exemplo de bradicardia sinusal. A gente tem uma criança com uma frequência de 36 no sono, tá? Aqui a gente consegue ver uma P antes de um QRS e esse PR está estável, essa P aparenta ser sinusal, tá? Então, P sinusal, né, positivo em D1, D2 e AVF. Vocês vejam que o PR é estável, é um ritmo mais ou menos regular, com P positiva precedendo o QRS, então, a bradicardia sinusal. Muito comum em contexto de UTI, a gente vê demais, né? Lembrar sempre, quando a gente está frente a uma bradicardia sinusal, de hipóxia, mas também tem outras causas, como hipotermia, hipotiroidismo, hipoglicemia, hipercalemia. Então, nesses pacientes, quando a gente está frente de uma bradicardia sinusal, coletar tudo isso, ver a glicemia, ver o potássio, ver se pode estar no contexto de hipóxia, pensar em medicações que podem estar causando. Então, por exemplo, beta-bloqueadores, antiarrítmicos ou sedativos. O Precedex e a clonidina dão muita bradicardia, mas também antipsicóticos, como, por exemplo, risperidona, todos esses também dão bradicardia. E lembrar das intoxicações também. Muitas vezes no pronto-socorro a gente acaba recebendo alguém com uma bradicardia intensa, sempre lembrar de intoxicação, principalmente por nafasolina, tá? Mas também organofosforatos, carbamatos, né, que é menos comum, isso aqui é mais em trabalhadores de campo e tudo. E lembrar também da origem neurológica. Então, a hipertensão intracraniana. A gente tem a tríade de Cushing, né, o qual a bradicardia faz parte. Lembrar também da possibilidade de uma crise epiléptica, lesões de tronco cerebral, medular, SAUS, que é bem menos comum na nossa população, mas às vezes acontece. E agora vamos falar dos bloqueios. Então a gente tem primeiro o BAV de primeiro. BAV de primeiro vai ser só um alargamento do PR, só vai alargar. O PR acima de 200 milissegundos normalmente não vai não vai causar uma bradicardia, né? Daí a gente tem os bloqueios de segundo grau. Os de segundo grau, a gente tem o MOBITS 1 e o MOBITS 2. Então, primeiro aqui a gente tem o MOBITS 1, no qual a gente consegue ver o fenômeno de Wenckebach. O que que é isso? O PR vai alargando, alarga, 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 até bloquear, tá? Aqui a gente vê que o PP é regular, tá? Ele vai avisando que vai bloquear. Então, ele alarga, 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 avisou, avisou, bloqueou. Ele é benigno, muitas vezes está associado a estímulo vagal. Na UTI pode muitas vezes estar associada à aspiração, muitas vezes está associado ao sono. Nenhuma conduta a se fazer, tá? Super benigno, nada. Mas a gente também pode ter o bloqueio de segundo grau de Morbitz 2. Normalmente, a gente vai ver esses bloqueios quando a frequência do paciente está mais alta. E por conta disso, o conduz, né, do átrio para o ventrículo até o momento que não conduz. No Mobitz 2 ele não avisa, então PR normal até que chega a um batimento e bloqueia. Aqui o PP regular, tá? PP regular. A gente tem os bloqueios avançados, né? O bloqueio de terceiro grau ou BAVT. É importante sempre lembrar que a gente só pode falar em BAVT quando a gente tem mais batimento atrial do que ventricular.
Porque se o átrio está batendo pouco, o ventrículo também vai tender a bater pouco. Então você tem que ter mais átrios do que ventrículo, tá? Mais batimentos atriais do que ventriculares. Aqui a gente consegue ver um exemplo. Então, aqui o PP está regular, tá? Aqui eu botei umas linhas para a gente ver que é regular. E a gente tem bem menos que RS do que onda P, tá? Aqui está dissociado os batimentos atriais e ventriculares. A etiologia do BAVT pode ser congênito. Os bloqueios de segundo grau também podem ser congênitos. E pode estar associada a um lúpus materno, lembrando do anti-Ro e o anti-La materno, que pode passar a placenta e lesar o sistema de condução da criança. Mas a gente tem algumas cardiopatias congênitas que têm associação com BAVT. A principal delas é a TCGA, a transposição congenitamente corrigida das grandes artérias. Né? Na TCGA, o sistema de condução está desprotegido. E você pode ter uma evolução com BAVT, mais ou menos por volta de 20 a 25% durante a vida desses pacientes. Mas também pode ter uma etiologia infecciosa, como miocardite, Chagas, também pode ser isquêmica, mas bem mais incomum na nossa população, e genética. Algumas mutações podem causar também. Aqui eu quis trazer uma outra coisa que confunde muito com os bloqueios, que o tempo todo me chamam para ir ver alguma criança na UTI por conta disso, que são as extrasístoles atriais bloqueadas. Ela é mais ou menos comum, principalmente nos recém-nascidos e nos lactentes. Aqui a gente vê um eletro de uma criança que tem as extrasístoles atriais bloqueadas. Ela tem 8 meses e aqui está batendo uma frequência por volta de 80 batimentos. Então me chamaram, né, para avaliar essa criança, pensando que ela estava bloqueada. Só que na hora que eu vou ver, eu vejo que o PP não é regular. Aqui o PP não está regular. A gente tem duas P's bem próximas uma da outra e depois uma P com a outra bem longe. Então, se você tem uma P que está batendo, aqui é um ritmo normal, né, um ritmo sinusal. Se você tem uma P que está vindo antes do tempo, a gente tem uma extrasístole. Extrasístole é o batimento que vem antes do tempo. Como a gente tem uma onda P que vem antes do tempo, a gente tem uma extrasístole atrial. Esse batimento atrial, ele está caindo na repolarização ventricular. Por conta disso, ele não consegue conduzir para o ventrículo. Ele não consegue conduzir para o ventrículo, só que você despolarizou o átrio, certo? Então você vai demorar para ter um outro batimento sinusal. Você vai ter uma pausa que a gente chama pausa extrasistólica, para você ter outro sinusal. Por conta disso, você acaba tendo uma bradicardia. Aqui vejam que a gente está com uma frequência de 80 num bebezinho de 8 meses. Só que o problema não é um bloqueio, não é nada disso. O problema é uma extrasístole. Qual que é o tratamento de extrasístoles? Classicamente, o beta-bloqueador. Sempre que eu falo isso, as pessoas ficam, meu Deus, vai tratar uma bradicardia com beta-bloqueador. Pois é, nesse caso sim, porque é uma extrasístole, tá? É um batimento que está vindo antes do tempo. E utilizando o beta-bloqueador, a gente trata as extrasístoles, melhora a frequência cardíaca do doente. Por fim, a gente tem uma ampla gama de taquicardias e bradiarritmias, né? Eu trouxe algumas que eu acho as mais relevantes para o cenário pediátrico, mas existem muitas outras. Eu acho que é sempre importante a gente valorizar a queixa de dor torácica nos nossos pacientes e palpitação. Eu já recebi, por exemplo, lá no meu consultório no Nipo, um paciente que tinha uma arritmia e ele estava passando no psicólogo já há uns 2 anos, porque a mãe achou que era ansiedade, falou comentou com o pediatra falou também que era ansiedade, e daí, só quando ele teve taquicardia na escola, que a professora da escola falou para a mãe: Olha, você não acha que é importante levar para um cardio, para um médico especializado, né? E daí ela decidiu levar essa criança para mim. Ficou recebendo, ficou com a psicóloga 2 anos aí tratando um quadro de ansiedade, sendo que era arritmia. Então é importante a gente valorizar também. Os nossos pacientes têm arritmias, podem ter arritmias. O tratamento vai melhorar a qualidade de vida deles e a gente viu, né, que nos pacientes que têm Parkinson-White existe o risco de morte súbita. Então, tratar quem tem via acessória pode prevenir uma morte súbita. Além disso, a ablação é um tratamento seguro na infância, tem baixos riscos de complicação e a gente tem umas taxas de sucesso boas, por volta de 90% aí
boa parte das arritmias. E a condução, né, deve ser feita por especialistas em arritmia pediátrica. Por fim, muito obrigado pela aula, obrigado a todos. Esses aqui são meus contatos, tem meu telefone, se alguém quiser perguntar, mandar alguma dúvida e tudo, meus e-mails, Instagram, e aqui é o meu Instagram profissional que eu criei. Qualquer dúvida pode me mandar por lá, por aqui. Enfim, se também vocês quiserem fazer alguma pergunta agora, estou aberto a perguntas. Ô, Hélio, muito obrigada pela aula, viu? Acho que a gente fica meio perdido aí em arritmias, né? Acho que PA, acho que é Sim, difícil também, né? Porque às vezes, como você falou, né? A criança chega com uma dor torácica, uma palpitação, ou às vezes, né? Quando ainda chega com um desmaio na escola, a gente às vezes acaba investigando mais, né? Acaba internando, investigando, mas às vezes é uma palpitação, uma dor torácica, né? E aí a gente fica meio perdido, né? Mas sim, sim. acho muito bom, achei muito boa a aula e acho que a gente tem que aprender um pouco mais sobre arritmias também, né? Que a gente sempre tem que chamar o especialista, a gente fica meio perdido aí. Ah, eu tenho uma dúvida Sim. só do Sotalol, ele tem EV no Brasil? Sotalol EV, não. Não, nem nada, Ou né, pelo dele. menos, não, a gente tem mais oral. Oral. Oral, né? O ruim do Sotalol, o Sotalol é um pouco, é uma medicação que eu não gosto tanto, porque ele alarga muito o QT. Ele é Uhum. muito utilizado em arritmia fetal. Então, Uhum. muitas vezes dão para a mãe para passar via placenta para o bebê, sabe? Em arritmias fetais é o que tem mais sido utilizado. Mas o Sotalol hoje em dia é ruim de achar no mercado. Então, muitas vezes, quando a gente prescreve oral, as crianças não, as mães não conseguem comprar porque não acham na farmácia. Ainda tem esse risco de QT longo, Uhum. então, de alargar o QT. Então, no geral, a primeira dose teria que ser feita em ambiente ambulatorial e não tem EV também. Então, E não é aí ele nem. entrou na parada, né? Porque era só a É, mildarona e a lidocaína, né? Que a gente sim, poderia usar. E aí ele entrou na parada agora, né? Como um uso aí no sim. novo PAUS, né? Mas eu não tenho experiência nenhuma. A gente tem experiência com metoprolol, Metoprolol, sim. Sim, sim. EV. Eu uso bastante. Ah, EV eu uso também, mas o que eu tenho mais utilizado de beta bloqueador endovenoso é o Esmolol. Eu gosto muito do Uhum. Esmolol porque a minha vida é curta. Uhum. Então, o problema do beta bloqueador, às vezes a criança não tolera muito hemodinamicamente, né? Então, você ter Uhum. um beta bloqueador com uma meia-vida curta ajuda muito. Tem, por exemplo, eu estou acompanhando uma criança lá no ICR, que é um pós-transplante hepático, e que ela tinha uma alcapa, enfim, fez até uma revascularização. Tem agora 1 ano e pouco e já tem revascularização cardíaca, para você ver. E ela faz muita, muita, muita arritmia. E a gente conseguiu controlar bem com o esmolol, só no contexto pós-operatório pós-transplante hepático, eles não queriam que usasse amiodarona e tudo, e ficou super bem com o esmolol, sabe? E eu insisti muito no esmolol justamente por isso, porque como um transplante hepático é uma condição assim que a hemodinâmica fica muito alterada, né? Então é um remédio que você consegue titular muito fácil, meia vida curta, então é um remédio que eu gosto assim mais para esse ambiente de UTI. E a hipotensão é a mesma do metoprolol, assim, tem que É a ficar mesma, bem tem que atento ficar com de a mesma olho. do. É. Tem um outro remédio que a gente gosta muito da arritmia, que é a ivabradina, que Uhum. é um remédio que o pessoal tem usado muito lá fora para diversas arritmias. A grande questão é que é caro no Brasil, não tem no SUS, eu até ia começar para essa criança, ia pedir para comprarem lá no ICR, mas a vantagem da ivabradina é que ela tem um efeito, assim, ela age um pouco diferente do beta-bloqueador, mas ela tem esse efeito contra arritmias, digamos assim, automáticas, e ela não tem efeito vasodilatador, diferentemente do beta-bloqueador, Uhum. que é ruim, porque beta-bloqueador muitas vezes vasodilata muito, a gente não quer, né, em alguns cenários, né? E ela, você falou que só tem via oral, né? Só tem via oral. Mas ela é ótima para JET. Lá fora eles usam essa ivabradina EV para JET e dizem que é ótimo. Mas aqui a gente só acaba usando só meldarona para JET mesmo. A Débora perguntou, ela falou assim, qual que é o beta bloqueador de primeira escolha, assim, tem algum critério de idade? Então,
tem algumas coisas, né? Quando a gente vai escolher o beta-bloqueador, a gente tem que pensar se tem alguma contraindicação. O atenolol, o atenolol, por exemplo, é um bom beta-bloqueador, só que se a gente tiver. Não é tanto o nosso cenário, né? Mas, por exemplo, ele é contraindicado na gravidez, daí tem essas nuances, né? O carvedilol, por exemplo, é um beta-bloqueador que tem muito mais efeito vasodilatador do que beta-bloqueante propriamente dito. Então a gente, quando está pensando em arritmia, a gente acaba não usando muito carvedilol. A gente gosta muito do metoprolol e o atenolol no geral. Mas, por exemplo, se a gente está frente a uma criança que tem arritmias hereditárias, genéticas, muitas vezes a gente prefere o propranolol. E, mas, por exemplo, a gente na cardiopédia, o pessoal é muito acostumado a usar propranolol para tudo, né? Mas o propranolol ele é meio ruim pela posologia, né? De 8 em 8, coitada da mãe ficar dando remédio de 8 em 8. Então, e o atenolol, por exemplo, pode ser usado em criança bem pequenininha. É uma coisa que a gente não tem muito, a gente não usa tanto no Brasil o atenolol para criança pequena, mas por exemplo, quando eu fiquei em Portugal eles passavam direto atenolol para criança pequena, então dá para utilizar também. Mas o que eu gosto muito, o que a gente usa muito é metoprolol. Metoprolol é muito bom porque ele tem, além do efeito da arritmia, ele também tem um efeito na IC. Então, e muitos pacientes nossos, às vezes, além de arritmia, têm insuficiência cardíaca. Então, acaba sendo uma droga boa, né? O succinato de metoprolol. E os asmáticos? Como, né? Porque não basta ser só algum problema cardíaco, arritmia, ICC e o asmático. O que que a gente faz? Nossa, pois é, isso é uma coisa complexa, porque a gente muitas vezes tem paciente que tem Wolff, que daí é pequenininho, mas daí tem asma, daí você não consegue dar beta-bloqueador. A miodarona também não é tão legal para asmático, nem a Não sabia. propafenona. Também não sabia. Nem, nenhum remédio é bom para asmático que tem via acessória. Então a gente fica meio numa encruzilhada. Muitas vezes a gente acaba partindo para ablação, sabe? Se Uhum, não consegue. Mais uma opção é o bloqueador de canal de cálcio. uhum. Daí, nesses pacientes, o bloqueador de canal de cálcio ele é bom, sabe? Porque ele não piora as crises de asma e ele ajuda um pouco a controlar as arritmias. O Hélio, a Ari aqui perguntou se a miodorana pode piorar o QT longo. Então, a meldarona, ela alarga o QT, classicamente. A grande questão da meldarona, que é uma coisa até boa da meldarona, é porque o que faz alguém com QT longo morrer? É quando você tem um estímulo que quando você alarga o QT e você tem um estímulo que cai ali no QT, que daí você faz uma R sobre T, que a gente chama, tá? É isso que vai degringolar para uma torsades. A meldarona, apesar dela alargar o QT, ela não mexe no que a gente chama de. Ai, esqueci agora o nome, deixa eu tentar lembrar. Ela deixa como se fosse, ela larga o QT de forma. Ela não mexe na variabilidade do QT. Ela larga o QT de forma fixa. Então, apesar de alargar o QT, ela ela não predispõe tanto a arritmias, sabe? Igual outras medicações que alargam o QT. Não sei se deu para responder, mas idealmente a gente não usa para QT longo. Mas se, por exemplo, você está com um paciente que está com arritmia ventricular, você não sabe o que fazer, e usou a meldarona, mas e não sabia, sei lá, que o paciente tinha QT longo. Não vai ser tão deletério igual outras medicações que alargam o QT, tá? Ela não altera a despolarização do QT, enfim. Não sei se deu para entender mais ou menos, mas é isso. Ela é uma droga que não é para ser utilizada, mas dos males não é tão ruim. Diferentemente do sotalol. O sotalol aumenta bem o QT e altera a dispersão do QT. Era a dispersão do QT que eu estava tentando. Que é isso, é essa variabilidade do QT, tá? Que daí e essa variabilidade do QT que predispõe a você ter um R sobre T. Alguém mais? Tem alguma dúvida, pessoal? Aproveitem.
Eu tive um bebê recentemente que fez uma taquicardia. Eu fiquei bem na dúvida se ele era uma taquicardia sinusal ou não. Eu não sei, porque era uma taquicardia de assim, 205 de frequência, então no monitor não dava para ver a onda. Aí eu pedi um eletro. Nesse meio tempo que eu pedi um eletro, eu falei, bom, não sei o que que é. E como ele fazia 200, 180, 170, 150, 200, né, até fazer o eletro. Alguém fez um destro, porque já tinha sido pedido um destro, uma Hum. glicemia de 20. Aí eu Nossa, falei assim, eu sempre soube que hipoglicemia causaria uma BRAD, né? Não imaginava que um ataque. Eu falei, nossa, porque até fazer, eu falei, bom, será que eu vou ter que reverter? A criança estava super estável, eu queria ver o que que tinha no eletro para ver sim, se tem que fazer uma adenosina na criança ou não, né? Aí fez o sim. destro, uma glicemia de 22, 20. Aí a gente fez o push de glicose, acabou a taquicardia da criança. Pra você ver, né? Ah, Falei, gente, essa fisiologia, eu fui ver que pode ser por hormônios contrarreguladores, né? Você faz uma descarga importante de hormônios, por isso que faz essa taquicardia. Aí eu falei, sim. caramba, cada coisa que a gente vê, né? E o menino fez de novo uma taquicardia depois, porque caiu de novo a glicemia. Aí eu falei, pode fazer a glicemia, que com certeza é isso. Bem diferente, para mim era uma hipoglicemia que Não, é interessante. causava BRAD, né? Mas É, normalmente coisas é Brad. normalmente é Por- Brad, né? Eu falei, É. caramba. Nunca na minha vida eu ia pedir um destro num ataque cardíaco, entendeu? Não, não ia. Eu queria um Sim. eletro naquele momento para eu saber se tem onda P, não tinha onda P, não tava com febre, né? Queria ver o que que eu ia fazer. Já pensei em uma ataque cardíaco supra, né? Um ataque cardíaco supra Sim. e que eu ia ter que fazer uma adeno. Mas não, era glicemia. Legal esse caso. Mas essas alterações metabólicas também podem dar, né, TAC? A gente lembra mais na Brad, mas É, acho que é isso. Acho que o pessoal não tem mais dúvidas, não. perfeito. Te Muito agradeço obrigado. muito, muito obrigada pela aula. E Espero que dê para entender, que é é, meio complexo. Eu tentei dar uma mastigada, mas eu também queria que também não mascarar também, só falar de coisas muito simples, que eu acho que tem que ter uma noção geral, né? Não... tá ótimo. O pessoal elogiou bastante. Obrigada, eu vou parar Obrigado. aqui de gravar, então. Tá bom.